Não vou passar tarefa de casa hoje para vocês estudarem para a prova, que é dia 30, tá? Então não esqueçam da avaliação dia 30. A gente vai fazer ela online, que nem da outra vez, da mesma forma. E quem ainda não entregou aquelas duas atividadezinhas, que era a foto da página na apostila, Professor, você pode dizer quem não entregou? tá? Então eu vou falar aqui. O Eduardo falta só a página 362. A Emily também. O Eric também, só a página 362. Tá? O Gustavo e o Igor faltam as duas páginas, 353 e a 362. Onde que é pra entregar? Eu já vou mostrar para vocês. A Isabela, falta também a página 362 para postar. O João Vitor Brenner, também a página 362. O Juliano e o Cauã faltam as duas páginas, 356 e 362. É só até hoje, tá, pessoal? A Lavínia, as duas páginas também, 356 e 362. Aí a Maria Eduarda, o Pedro Enzo, o Pedro Felipe, o Rafael, o Tarles e o Vitor, só a página 362, tá? É só, é só tirar foto e postar, que nós já fizemos e corrigimos. Quais são as páginas? Eu vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Estou entrando na plataforma, daí eu já vou postar, mostrar e para vocês postarem. Professor, pra mim falta quais páginas? Quem está falando? Rafael. Rafael. Deixa eu ver aqui. Falta só a página 362. Tá. Ó, vocês estão vendo aqui a tela que eu compartilhei? Vocês vão entrar lá no planejador. Quem ainda não fez, tá? Entrar no planejador, capítulo 3, Ásia. Aí aqui vai ter as instruções das aulas, tá? E as atividades. Daí aqui tem a atividade da página 356 e a atividade da página 362. Aí é só vocês entrar nelas e clica nelas. Quem já postou não vai conseguir postar novamente, tá? Aqui eu já até mandei a nota, quem terminou. Só falta 6 ali que não entregaram. Ó, o Gustavo, o Igor, o Juliano, o Cauã e a Lavínia, tá? Essa página. A página 362, falta mais pessoas, 18. Aí vocês vão lá, o Eduardo, Emily, Eric, Gustavo, Igor, Isabela, João Vitor, Juliano, Cauã, Laura, Lavínia, Maria Eduarda, Pedro Enzo, Pedro Felipe, Rafael, Tarles e o Vitor. Aí vocês postam essa atividade até hoje, tá bom? Daí amanhã eu já não vou aceitar mais, só até hoje, tá, pessoal? Aí vocês entram lá e postam. É qual página, professor? Página 356 e a página 362. Aí você olha, João Vitor Rosário. Professor, eu acabei de entregar. Ah, beleza, hein? Ó, João Vitor. Não, você acha que entregou todas. O João Vitor Brenner, que não entregou. Mas é eu. É você? Ah, tá. Aham. É a página 362. Beleza. Só. O resto tá tudo Obrigado. certo. Beleza. Ok, pessoal, então entenderam? É só entrar lá na plataforma, daí vocês vão em planejador, capítulo 3, e aí
Entrando no capítulo 3, vocês vão ter o campo instruções, que é o que a gente estuda nas aulas, e no campo atividades é onde vocês postam as atividades, tá? Beleza? Aí nesse campo de atividades vocês vão postando. E é lá também que vai ter a avaliação. Nós vamos fazer que nem outra vez, ok? Vou compartilhar a tela com vocês, tá? Na aula passada nós vimos até essa parte. Hoje nós vamos dar uma retomada ali no que é regionalização, tá? Pessoal, se vocês vão tendo dúvida, vocês me param, daí vocês perguntam, tá bom? Então, o que é regionalização? A divisão das regiões, ela implica, né, na distinção de áreas a partir de características ou semelhanças em comum, tá? Então, para eles fazerem uma regionalização, o que é necessário ser analisado? São vários fatores, né, que determinam a regionalização. Então, nós temos ali o exemplo da localização geográfica, que possui relação direta com a organização do espaço, além também dos aspectos geográficos que eles levam em considerações, como outros fatores para regionalização, tá? Que é o caso a economia, a política, a sociedade, a história do país, né? A cultura, entre outros. Então, esses aspectos, eles vão levar o quê? Vão levar em uma regionalização, tá? Então, são os aspectos que eles usam para regionalizar determinado lugar. E por que a gente tem a importância de fazer a regionalização de de um determinado lugar? Devido ali, né, que nem nós temos o continente asiático. O continente asiático, devido à sua grande extensão territorial que ele possui, devido aos diferentes tipos climáticos, relevo, então o que eles fizeram? Fizeram a regionalização, né, do continente asiático para ficar melhor organizado, tá? Então, as diferentes regiões da Ásia, né, são 5, tá, pessoal? Então, é a Ásia Central e Setentrional, Leste Asiático, Sudeste Asiático, Sul da Ásia e Oriente Médio. O continente asiático é o maior continente do planeta, tá? Então, a superfície territorial é de 44 milhões de quilômetros quadrados, representando 1/3 das terras emersas. E devido ali às suas grandes variedades ambientais, características culturais e socioeconômicas, devido a esses fatores, que nós temos ali também a divisão, né, da Ásia em 5 regiões. Ela está regionalizada nessas 5 regiões, tá? Aí eles colocam as características culturais, socioeconômicas, ambientais, né? Por isso que nós temos a regionalização da África. Aqui um exemplo que eu posso dar para vocês, aqui a Ásia Central Setentrional tem um clima totalmente diferente do Sudeste Asiático, do Sul da Ásia, tá? Então, por isso que temos essa regionalização do continente asiático. Daí eu expliquei para vocês o Sul da Ásia, né? E ela é a massa de terra isolada por grandes cadeias montanhosas, e sua população numerosa possui a estratégia entre o Oriente Médio e a China, tornam a região uma das mais importantes do continente na atualidade. Então, ali é o Sul da Ásia, que está em grande... está melhorando ali a sua economia, né? E nós temos a Índia como país emergente, assim, junto com a China, tá? Aí nós temos, para exemplificar para vocês, o Sudeste da Ásia, que é esse arquipélago de ilhas, tá? Também nós temos ali o Leste da Ásia, que tem o Japão, Coreia do Norte e Coreia do Sul, a China, Taiwan e Mongólia, tá? Lembrando que a Coreia do Norte
vive ali uma ditadura, certo? Então, a economia dela é diferente dos outros países que temos ali no leste asiático. A Ásia Central e a Ásia Setentrional, aí eu trouxe para vocês a divisão, né, que nós temos esses países na Ásia Central e o Mar Cáspio aqui, ó, que o Mar Cáspio, ele é o maior mar que nós temos ali dentro de no meio do continente, tá? A extensão dele é um mar que tem a maior extensão continental. Aí nós temos a Rússia, tá? A Rússia ela é dividida, tá? Uma parte dela pertence à Europa, principalmente a parte oeste, e a parte leste da Rússia pertence ao continente asiático, né? O restante. Então, a maior parte do continente da Rússia pertence ao continente asiático. E o Oriente Médio, né? Que ele se destaca ali principalmente pelas grandes reservas de petróleo e gás natural. Devido ter ali um clima bem seco, um clima desértico, então ele tem essas características onde também os Estados Unidos têm muito interesse, né? Por isso que ali tem a guerra com o Irã, Iraque, né? Que eles têm ali esse interesse nessas terras. Lembrando também que depois eu comento ali do estresse hídrico, né? Que tem dos países. Aí nós temos os aspectos naturais da Ásia. Daí eu já estou lá na página 352. A Ásia, ela liga a Europa por uma faixa de terra e a África pelo Istmo de Suez, tá? Então aqui nós temos a Europa, que liga a Europa, né, tá? Na faixa de terra, principalmente ali pela Rússia, e a África por esse istmo que nós temos aqui, tá? O Istmo de Suez. Seus limites: a leste pelo Oceano Pacífico, sul Oceano Índico, norte Oceano Glacial Ártico, oeste Montes Urais, tá? Cordilheira do Cáucaso, mares Cáspio, Negro e Mediterrâneo, Canal de Suez e o Mar Vermelho. Nas regiões leste e sudeste, engloba arquipélagos e ilhas oceânicas, tá? Então, devido a essa extensão territorial do continente, possui uma enorme diversidade natural. Devido ao continente asiático ter essa grande extensão, ter ali praticamente um terço das terras emersas, ele vai ter uma diversidade ali muito grande natural, porque nós vamos ter florestas de geleiras, né? Nós vamos ter as geleiras, tem ali as florestas que são as tropicais, temos florestas de tundra, tem floresta de coníferas, devido ali o seu clima, tá? Nós vamos ter ali clima mediterrâneo, principalmente no Oriente Médio, devido a ser ali um clima mais seco, tá? E na China nós temos um clima ali mais tropical, e também a cordilheira do Himalaia, que é onde que ela transforma ali o Planalto do Tibete num planalto mais seco, tá? Por quê? Porque as massas de ar quente elas não conseguem ultrapassar a cordilheira do Himalaia para levar ali umidade, principalmente ali no Planalto do Tibete. Tá? Então são as características ali que vão deixar a Ásia com esses aspectos, tá? Com essa enorme diversidade natural. Aí eu trouxe para vocês aqui a paisagem do deserto na Jordânia, no Oriente Médio. Aqui a paisagem no Planalto do Tibete. Aí vocês observam que o Planalto do Tibete significa que ocupa parte significativa do leste da Ásia e a altitude média se aproxima dos 5.000 metros. O ar é rarefeito e o clima marcado pelas baixas temperaturas e ventos fortes tornam difícil a sobrevivência de plantas e animais. No entanto, por causa dos baixos índices de precipitação, neva pouco, né? Então, como não temos ali a umidade que ela não consegue ultrapassar a cordilheira do Himalaia,
Esse planalto do Tibete é um planalto onde que nós temos ali uma pouca precipitação e por isso que a gente não tem a formação de neve. Provavelmente não. Por ano, no planalto do Tibete, chove em aproximadamente 200 milímetros. Então, a precipitação que nós temos aqui no nosso estado, mais ou menos, que muitas vezes acontece em um mês, 200 milímetros de chuva, lá no Planalto do Tibete isso acontece em um ano. Então, são 12 meses ali dividido por 200 milímetros. Por isso que não temos ali a presença de muita neve nesse Planalto. Sibéria, norte da Ásia, na Rússia, as temperaturas chegam ali abaixo de menos 50 graus. Aí vocês têm o quê? A gente tem ali na paisagem montanhosa na Sibéria, onde a vegetação é de coníferas, tá? São as árvores, aquelas árvores em forma de triângulo. Por quê? Porque quando cai a neve, ela consegue escorregar, tá? Então aí não estragando as árvores, tá? Por isso que ali a vegetação é de coníferas. E nós temos aqui uma paisagem de floresta nos Montes Kashi, Índia. É uma floresta tropical, tá? Florestas exuberantes. Característica ali, principalmente porque ela fica próxima à linha do Equador. Então, nós temos ali as florestas tropicais, ok? Que é parecida com a floresta amazônica. Tranquilo, pessoal? Daqui? De boa. Então tá, qualquer dúvida vocês dão um grito. Aí nós temos ali o relevo e a hidrografia do continente asiático, tá? Então, o relevo é um modelo de superfície do planeta Terra, isto é, as formas que a camada externa apresenta, devido às ações dos agentes internos, endógenos e externos exógenos. E a hidrografia ela vai estudar as águas do planeta, abrangendo, portanto, rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, entre outros, né? Então, nós temos aqui o relevo do continente asiático, tá? Esse relevo, a gente observa que ele tem ali, principalmente na área central do continente asiático, a altitude, ela é alta, tá? Ela varia ali de acima de 500 metros de altitude e de 500 até acima de 3.000 metros de altitude. E vocês vão observar, e aqui, ó, principalmente aqui na Cordilheira do Himalaia, onde que nós vamos encontrar a maior cadeia montanhosa. Gente, eu vou pedir lá na prova, qual que é um exemplo. Qual é a cordilheira que tem a mais alta cadeia de montanhas do planeta? Que fica no continente asiático. Vocês não vão me escrever Cordilheira dos Andes, tá? É a Cordilheira do Himalaia. Não esqueçam disso. É a mais alta cadeia de montanhas, aonde que nós temos na Cordilheira do Himalaia, nós temos o Monte Everest, que o Monte Everest ele tem ali aproximadamente 8.848 metros, ele fica acima do nível do mar, tá? Então, não vão esquecer que a Cordilheira do Himalaia, que é a que fica no continente asiático. Vou perguntar lá na prova, a cordilheira, qual que é a cordilheira, né, que fica no continente asiático? Um exemplo. Não vão colocar a Cordilheira dos Andes, nem Planalto do Tibete, a Cordilheira do Himalaia. Certo, pessoal? E daí vocês não podem confundir. O Planalto do Tibete, ele fica aqui nessa porção central da China, ele é o planalto mais elevado do mundo. Então, nós temos ali dois fatores. Nós temos a Cordilheira do Himalaia, tá? Que é a maior cadeia montanhosa do mundo, é a mais alta. E o Planalto do Tibete, que é o planalto mais elevado do mundo, certo? Não esqueçam disso. Prof. Cássio, quer falar alguma coisa? Não? Beleza, então. Aí nós temos também, observam que nós temos as áreas litorâneas, tá? Essas áreas litorâneas, elas são, nós temos o relevo de planícies. Essas planícies que nós temos nas áreas litorâneas do continente asiático, elas possuem terras férteis, tá? E é onde que temos ali o desenvolvimento da agricultura. Porém, a única diferença é que só que ao norte, onde que nós fica próximo ao Oceano Glacial Ártico, no norte
do continente asiático é onde nós não encontramos a agricultura. Por quê? Devido ao clima frio. Devido ali nós termos sempre o período muito frio, devido à neve, né, que nós temos nessa região. Então, nós não conseguimos ter ali o desenvolvimento da agricultura, tá? Então, com exceção das áreas litorâneas do norte da Ásia, as outras áreas litorâneas elas são muito produtivas devido ali à presença de ter a característica, né, de solos férteis, ok, pessoal? Então, lembrando, ó, a altitude ali da cordilheira a altitude do continente asiático, ela varia de 0 a 200 metros, principalmente ali nas áreas litorâneas, até acima de 3.000 metros, que fica principalmente aqui, ó, na cordilheira do Himalaia, tá? E no Planalto do Tibete também nós temos altitudes significativas, acima ali de 3.000 metros, que é o maior planalto, né? É o planalto mais elevado do planeta, certo? E vocês não esqueçam que o Monte Everest é o ponto mais alto, né, mais elevado do planeta, que ele fica ali na cordilheira do Himalaia. Aí aqui eu trouxe para vocês, né, a cordilheira do Himalaia. Ela é um dobramento tectônico recente, começando a se formar aproximadamente 50 milhões de anos em razão do choque de duas placas tectônicas. Aqui essa imagem que eu trouxe para vocês é uma imagem, né, da Índia, que conseguem ver ali a cordilheira do Himalaia. Eles não conseguiam ver ali essa cordilheira aproximadamente há 30 anos, né, devido à grande poluição no ar, então eles não conseguiam enxergar. Porém, como tivemos ali um período que eles ficaram em isolamento, as empresas não estavam funcionando, o ar ele ficou limpo, tá? A poluição acabou, saiu, né? Então eles conseguiram ver ali a cordilheira do Himalaia, tá? E aqui eu trouxe para vocês também as duas placas, a placa indiana e a placa eurasiana. Essa placa é uma placa convergente, tá, pessoal? É aquela placa que nem eu expliquei para vocês, é aquela placa que ela se converge, tá? Elas se encontram. As placas se encontrando, nós temos a zona ali de subducção. O que significa isso? Não significa que a placa indiana, além de ela se encontrar, ela passa por baixo da placa eurasiana. Com isso, nós vamos ter ali o levantamento do relevo. Por isso que nós temos aqui a formação da cordilheira ali do Himalaia, tá? Então, nós temos ali, com essa pressão que tem das duas placas, ela vai se levantando. É claro, a cordilheira do Himalaia, ela sempre vai crescendo, tá? A cada ano as cordilheiras, elas crescem um pouco, devido a esse movimento contínuo que nós temos das placas tectônicas. É a mesma coisa que acontece aqui na Cordilheira dos Andes. Ela sempre vai crescendo devido ao movimento das placas tectônicas. O que ocorre também às vezes ocorrem terremotos, tá? Nessas zonas onde que nós temos ali as placas tectônicas, tá? Por quê? Porque devido ali muita pressão ocorre, aí quando tem essa pressão, ela acaba chocando com mais força, e isso ocasiona o quê? Ocasiona nos movimentos, né? Ocasiona no terremoto. Foi o que ocorreu, se eu não me engano, foi em 2015, lá no Nepal, onde que nós tivemos um terremoto de uma magnitude muito elevada e destruiu praticamente quase todas ali as principais cidades, né, do Nepal, tá, pessoal? Então, foi um terremoto muito forte, de magnitude muito alta, que ocorreu naquele período. Aqui eu quis trazer também o Monte Everest, né, que nem eu comentei com vocês. O Monte Everest, ele tem ali mais de 8.848 metros, tá, de altitude. Ele fica acima do nível do mar, tá? E o cume dele, que é o ponto mais alto, que chega ali a 8.848 metros, tá? Por isso que a gente fala que o Monte Everest é a maior altitude, o ponto mais elevado do planeta. Aí aqui eu também trouxe para vocês, ó,
nessa porção, isso daqui é do Google que eu tirei, nessa porção onde que nós temos, se vocês veem essas deformações e meio branquinho, é onde que fica a Cordilheira do Himalaia. E aqui foi no Nepal onde que ocorreu o terremoto, tá, pessoal? E vocês observam que nós temos aqui o Planalto do Tibete. Por que que aqui, olhando assim, parece que é bem seco? E por isso mesmo, lá, que nem eu comentei antes, chove aproximadamente 200 milímetros por ano, tá? Que é o que ocasiona aqui na nossa região, em um mês pode ocorrer essa quantidade de chuva. E as massas de ar, lembram que eu expliquei para vocês as monções? As massas de ar úmidas, elas não conseguem ultrapassar, elas batem até as massas de ar quente úmida, elas chegam até a Cordilheira dos Andes, elas não têm a força para ultrapassar a Cordilheira dos Andes, não tendo essa força para ultrapassar a Cordilheira dos Andes, essas massas de ar, elas ficam principalmente nessa porção essa porção sul e leste da Ásia, tá? Sul e sudeste da Ásia, ela não consegue chegar até o leste da Ásia, aqui no centro, né, no Planalto do Tibete. Com isso, as chuvas se concentram nessa porção, tá? E aqui fica seco. Por isso que nós temos ali também um período muito grande de secas, né, nessa região do Planalto do Tibete. E eu já comentei com vocês, né, das áreas litorâneas, que, tirando as áreas litorâneas, né, do norte da Ásia, as demais áreas litorâneas contêm ali a presença de planícies com solos são muito férteis, certo? Queria falar para vocês também, aqui a gente tem o Planalto da Sibéria, aqui mais um planalto, tá, pessoal? Onde que as serras ali são muito férteis. Temos aqui, ó. Observem toda essa parte, aonde que está representado por altitude, de 0 a 200 metros, como que representado na cor verde são as planícies, tá? Toda essa parte. Aqui o que eu selecionei para vocês são aqui as maiores porções que nós temos, tá? Onde fica próximo aos rios Ganges, rio Hindu, tá? E aqui no planície da Sibéria Ocidental. Cordilheira, Planalto do Tibete, já comentamos. E aqui eu destaco também as principais bacias hidrográficas, tá? Destacando aqui, ó, bacia do rio Ganges e do rio Hindu, Mekong, Yangtze e Huanghe. Essas bacias hidrográficas, elas são muito importantes, por quê? Porque elas têm as suas nascentes na Cordilheira do Himalaia e no Planalto do Tibete, tá? Então, é por isso que eu destaco bastante essas bacias hidrográficas desses rios, certo, pessoal? Devido a elas nascerem principalmente aqui, ó, na Cordilheira do Himalaia e no Planalto do Tibete. Lembrando que nós temos ali um estresse, por mais que o continente asiático ele é muito rico em rios, em água, nós temos ali uma grande diferença. A Rússia é o país que mais detém essa água, tá? Essa água doce do continente asiático, e a Arábia Saudita, que fica aqui no Oriente Médio, é a que menos possui água, tá, pessoal? Então, por mais que, devido ali à sua grande extensão territorial, devido ali aos diferentes tipos climáticos que nós temos nessa região, nesse continente, nós temos ali as diferenças, onde que nós temos alguns lugares com estresse hídrico, né, que a gente chama de estresse hídrico, que tem a falta de água, e alguns lugares com a parte hídrica muito boa. Então, por isso que nós temos essa diferença, tá? No mesmo continente. Então, nós temos ali a Arábia Saudita, onde que nós temos a falta de água, e a Rússia, onde que nós temos ali água sobrando, tá, pessoal? Também nós destacamos os grandes mares interiores, né? Como o Mar Cáspio, o Mar Negro e Mar Aral, tá? Aqui a gente tem a imagem, tá? De um mar congelado, de um lago congelado. O continente também abriga ainda o Lago Baikal, o maior do continente, o mais profundo lago do planeta, que ao longo do seu inverno ele permanece coberto por uma camada de gelo. Então eu peguei aqui no Google Maps, tá?
a imagem do Lago Baikal, e aqui uma imagem dele no período do inverno, que é onde que no inverno ele fica totalmente congelado. Tá? E ele é o lago mais profundo que nós temos no nosso planeta. Uma região de grande estabilidade geológica, tá? Então eu trouxe essa imagem porque lá na página, deixa eu ver aqui, na página 355 nós temos lá instabilidade geológica. Então nós temos aquela zona onde que nós chamamos de anel de fogo, né? O círculo de fogo, que pega toda a parte aqui do continente asiático. Por que a parte leste do continente asiático? Por que aqui a gente chama de círculo de fogo? Por mais que nós estamos no Oceano Pacífico, né, a placa pacífica, esse círculo de fogo ele é muito ativo, né? As placas é onde que nós temos ali um número grande de placas convergentes que elas estão ali sempre se chocando. Por isso que a gente tem ali uma grande quantidade de vulcões ativos. Por isso que nós temos muitos terremotos e maremotos que acontecem principalmente nessa região, devido a nós termos ali a placa pacífica, ela sempre estar ali em atividade, tá? Então, por isso que nós temos esse grande número de terremotos, maremotos, tsunamis também que acontecem muito, tá? Nessa região. Essa região é uma região de instabilidade geológica, né? Que nós temos ali as placas convergentes, as placas tectônicas, que elas sempre ficam ali em movimento. E quando acontece uma pressão muito grande, elas vão estar... quando acontece um exemplo, um tsunami, essas placas elas se distanciam muito e ao dar o impacto novamente, aquela água que ela se distanciou e entrou para o continente, ela vai se chocar novamente. Aí vai fazer ali uma grande onda. Daí chegando perto da costa, essa onda vai crescer mais ainda e com mais força, né? Com muita intensidade. Certo? Aí nós temos o clima e a formação dos vegetais, tá? O clima e a formação dos vegetais, eles estão interligados, que conforme é o clima, vai ser a formação dos vegetais. Num clima frio, muito frio, nós vamos ter o que? Ali as tundras, vamos ter as florestas de conífera, né? Que eles vão ser adaptadas ao clima. Num clima tropical, nós vamos ter ali as florestas tropicais, tá? É onde que daí nós temos ali a diferença das florestas, certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Gente, o nosso tempo está acabando. Eu vou só terminar agora e daí eu já mando para vocês. Vocês entram rapidinho só para eu comentar o clima de monções com vocês. Só para finalizar, tá? Para daí depois a gente, na próxima aula, fazer a avaliação, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, daí a aula vai acabar, daí a gente retorna, ok?